Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando. Seu Jones, boa noite. Manda a solicitação para o senhor entrar aí, por favor. Boa noite, seu Jones. Tudo Boa bem? noite, professora Vânia. Tudo bem, graças a Deus. Com a senhora, tudo bem? Ai, que bom. Para nós é um prazer muito grande ter o senhor aqui hoje, viu, conosco. Finalmente consegui marcar uma live com o senhor, né? Vamos compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né? Isso é É, um importante. pouquinho, né? Só um pouquinho da experiência que o senhor Enquanto- tem, né? Não, então tá jóia. Vamos só aguardar mais um pouquinho, seu Joana. As pessoas ainda, né, estão entrando. E aí vamos aguardar só mais um pouquinho, que aí eu quero que o senhor se apresente para nós, né? Então, Certinho, sim, sejam professor. todos muito bem-vindos, gente, a mais uma live da Água Cursos, né? Que é uma plataforma de cursos da área da saúde, onde nós sempre temos feito lives e temos trazido aí bastante conteúdos, né? Para poder agregar conhecimentos aí para a vida de todos nós, né? E hoje o nosso convidado especial é o seu Joanes, que é uma pessoa muito querida por todos nós, é uma pessoa muito respeitada, é uma pessoa assim, que tem um currículo maravilhoso e é um grande profissional. Então, assim, a trajetória dele é muito bonita, né? A história de vida do seu Joanes é muito bonita, né? Desde quando ele começou, né, seu Jones, como um auxiliar de necrópsia, até Isso. chegar ao inspetor da Polícia Civil. Então, assim, é uma carreira muito bonita. O seu Jones tem muita informação para trazer para todos nós. E tem alunos aqui nossos, seu Jones, que está dando boa noite para o senhor. Muito bem. Muito boa noite para todos. Sejam sempre todos muito Isso, tem pessoas bem-vindos. que estão Vamos falando. compartilhar. Tem pessoas que estão falando que o senhor é o cara, é fera, que é um Vamos prazer ter o senhor aprendendo aqui com os conosco. outros. Então, gente, para quem, né, não me conhece, eu sou a professora Vânia, mentora da Água Cursos, né? Eu sou Joanes, é o nosso convidado especial. Para quem já me conhece e nos segue, já está acostumado aí conosco, né? A fazer lives aí, já conhece o nosso trabalho dentro dessa plataforma de cursos que só tem mesmo agregado, né, informações para as pessoas. Então, hoje, né, o nosso tema da nossa live é bastante interessante, que é a função do auxiliar de necrópsia nos exames médicos legais. E ninguém melhor do que o Sr. Joanes para poder falar, né, um pouco a respeito desse assunto, porque só de IML foram muitos anos, né, Sr. Joanes? Então, assim, 35. uma pessoa com uma larga experiência que vai com certeza trazer muitas informações para nós. Teve uma aluna nossa, Sr. Joanes, que está Sim. dizendo que somos dois mestres juntos. Ai, Ah, quem que dera, eu, né? eu, Eu eu, perto eu, do eu senhor. assino Quem embaixo. sou O eu? professor é também craque na área, com Ai, quem sou certeza. eu? Um dia eu chego lá perto do senhor, com Ah, sabe certeza. muito, sabe Então, muito. Sr. Joane, seja bem-vindo, tá? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Né? O Sr. Joanes é uma pessoa assim, muito querida por Boa noite, mim. Eu Cris. aprendi muito com ele. Eu falo que muito que eu sei hoje eu devo a ele, né? De tantas visitas no MR, de tanta Boa noite, aprendizagem que Thaís. ele passou para mim. E muito que eu sei eu aprendi com ele. Então, devo muito ao Sr. Joanes, sempre, né, nos recebendo com bastante carinho, né, sempre espontâneo, pronto a Diretora. ensinar. Então, não tem quem não goste dessa pessoa tão admirável que é o Sr. Joanes. Eu considero o Sr. Joanes como se fosse o meu segundo pai, né? Não só como profissional, mas como ser humano. Ele nos ensina muito com a sua simplicidade, com a sua humildade, uma pessoa que tem uma longa trajetória aí na sua carreira e, mesmo assim, não deixou de ser essa pessoa simples que ele é, e isso tem conquistado muito aí os corações de todos nós. Então, senhor Jones, a palavra agora é para o senhor. Eu gostaria, primeiramente, que o senhor se apresentasse, né, para todos nós, falasse um pouquinho do senhor, aí depois a gente entra no assunto. Pode ser? Pode ser, professora. Boa noite a todos, né? Estou ouvindo vários entrando aí, cumprimentando. É muito bom podermos compartilharmos, né? Não adianta nada você saber se você não compartilhar, né? Isso morre com Verdade. você e não tem nenhuma serventia. Então,
é sempre muito importante quando nós estamos tendo a oportunidade de falar a pessoas que estão aí no momento, às vezes, de decisão, de iniciar uma carreira, de trocar de carreira, ou estão procurando algo que possam fazer, que seja útil, que elas venham gostar. Então, isso, para mim, é uma coisa assim, muito, mas muito importante. Ao longo do tempo, ao longo da vida, a gente tem visto que o mais importante para nós, seres humanos, é sermos úteis. Úteis, né? Primeiro, a Deus, úteis à nossa família, às pessoas que nos cercam. Estamos compartilhando, né, as nossas experiências de vida, e isso motiva outras pessoas a ver que elas também podem alcançar, que elas podem vencer. Bom, eu queria iniciar falando um pouquinho da minha história. Bom, eu sou o primogênito da família, né? E depois tenho mais 2 irmãos também do primeiro casamento do meu pai, que ficou viúvo, e depois vieram mais outros filhos. Então, desde o princípio, né, eu vi ali meu pai, minha mãe trabalhando. Meu pai foi policial militar a vida inteira até aposentar. Minha mãe dividia entre as obrigações do lar e serviços em casas de família também. E isso fez que eu e meus irmãos aprendêssemos que o valor do ser humano está no trabalho. Então, sempre, desde cedo, a gente aprendeu que é importante a gente trabalhar. Quando você está trabalhando, você está fazendo uma coisa útil para você, porque está conseguindo, né, a sua subsistência, e está, de certa forma, também auxiliando em todas as outras coisas, né? Ninguém é uma ilha, ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Então, por exemplo, essa roupa que eu estou aqui vestindo, essa camisa e essa gravata, alguém fez. Eu não fiz, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse conhecimento. E por aí vai, tudo na nossa vida, nós dependemos uns dos outros. Então, é bobagem você achar que você é autossuficiente, que você resolve tudo sozinho. Não resolvemos. Nós resolvemos quando nós valorizamos o outro. Bom, então, a minha carreira no Estado começou em 1986, quando eu fiquei sabendo de um concurso para a Polícia Civil. Eu não estava desempregado, eu estava trabalhando, eu trabalhava em 2 jornais, Jornal de Minas e Gazeta Mercantil. Mas o país vivia a mesma coisa que estamos vivendo hoje. Pessoas que estavam empregadas, bem empregadas, que trabalhavam há anos numa firma, e aí veio recessão, né? E com isso as firmas tiveram que encolher o seu número de funcionários. Então, pessoas que estavam aí trabalhando anos e anos, um dia recebiam um chamado para ir lá ao RH da firma e avisar que ele estava dispensado por contenção de despesas ou coisas mais. Então, imagina uma pessoa com 10, 15, 20 anos de serviço, de repente se vê desempregado. E não é desempregado falando assim, eu saio desse emprego e entro no outro amanhã. Não é assim, porque o emprego não estava fácil. Então, eu saía do emprego e começava a bater de porta em porta procurando um emprego. Então, eu estava trabalhando, um jornal eu já trabalhava há 10 anos, no outro eu trabalhava há 8 anos, paralelamente. Mas quando eu ouvi falar do concurso, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a estabilidade, estar empregado e permanecer empregado. Depois, assistência médica vitalícia para o titular e para o cônjuge. E assistência médica para os filhos até os 24 anos de idade, se estivessem estudando. E eu falei, opa, isso aí me interessa, embora eu esteja empregado, eu não tenho nenhuma segurança de que vou permanecer empregado. Por melhor que fosse o funcionário, vinha a dificuldade econômica e a firma tinha que dispensar, às vezes, os seus melhores funcionários. Então, eu fui fazer o concurso. E a carreira que me interessou, dentre todas as que estavam ali listadas, a carreira que me interessou foi auxiliar de necrópsia. E digo para vocês, sim, fiz a inscrição, contei para alguns colegas lá do local onde eu trabalhava, 2 se interessaram também em fazer o concurso, compramos a apostila e fomos estudar as matérias específicas. Chegou o dia da prova, fomos lá, fizemos a prova,
e, graças a Deus, eu e mais outro colega obtivemos êxito. Por coincidência, os dois haviam escolhido a mesma carreira, que é auxiliar de necrópsia. Ontem mesmo eu conversei com esse meu colega, que já está também aposentado, entramos juntos, já o conhecia antes, né, trabalhando no jornal, e conhecia antes quando nós também participávamos de competições juntos. Eu sou atleta desde os 17 anos de idade. Então, eu já conhecia essas pessoas. E o que acontece? Fiz o concurso, então é importante a gente falar a respeito de concurso. Concurso, para mim, é o ponto principal de decisão de vida profissional. Foi assim para mim e, com certeza, vai ser para muitas e muitas pessoas um momento de decisão. Então, o concurso você não pode deixar de fazer. Ficou sabendo, tem um edital, leia o que está precisando, o que está pedindo ali, o que oferece, o que você também pode oferecer, e fazer a inscrição e se preparar para o concurso. O nosso concurso da Polícia Civil, hoje, né, como que ele funciona? Edital, inscrição, prova escrita, exame médico, psicotécnico, investigação social e o teste físico. Passamos por essas etapas, tem aí o curso na Academia de Polícia. Hoje o curso na Academia de Polícia é diferente da minha época. Na minha época, o curso fazia parte do concurso. Hoje não. Depois que você passa por todas essas etapas e vai começar o curso na academia, você toma posse, já é funcionário. Então, dentro da academia, estudando, você já tem salário. Diferente da minha época, a gente tinha uma ajuda de custo para custear alimentação e transporte. Concurso. Quando se fala de concurso, a primeira coisa que as pessoas falam, mas é muito difícil. E eu pergunto para essa pessoa, o que é fácil nessa vida? Depois, quantas vagas tem? As pessoas perguntam, mas tem muito poucas vagas. Eu pergunto a essa pessoa, você precisa de quantas vagas? Uma somente. Uma vaga, né? Uma vaga somente. Né? Então, você não tem que preocupar. Se for um concurso que tenha uma vaga, você pode falar, esse concurso é o meu, é tomar posse, se preparar e adentrar. Bom, então, estão me perguntando por que eu fiz o concurso para auxiliar de necrópsia. A academia, a Polícia Civil, naquele momento, naquele certame, tinha vagas desde a primeira carreira, que é delegado, até o carcereiro. E olhando ali as coisas e o que cada carreira oferecia, a que mais me chamou a atenção foi auxiliar de necrópsia. Embora naquela época eu ainda não fosse da área de saúde. Eu vim ser da área de saúde depois de alguns anos. E de concurso eu posso falar, de carteirinha. Então, eu fui funcionário público estadual durante 35 anos. Fiz o curso de enfermagem e abriu-se uma oportunidade para um concurso para a Universidade Federal. E então eu fui ser auxiliar de anatomia e necrópsia na UFMG, paralelo ao auxiliar de necrópsia lá na Polícia Civil. Surgiu uma oportunidade na área de saúde para trabalhar no Hospital Madre Teresa. Então, fui para a Madre Teresa, CTI da Neuro e da Cardio, fiquei lá alguns anos também. Surgiu uma oportunidade de contrato no João 23. Então, fui para contrato no João 23, onde fiquei também por 2 contratos no João 23, também CTI. E, sempre atento a essa questão do concurso, surgiu uma oportunidade para um concurso na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu fiz o concurso e, naquela época, o Hospital de Lomberes estava trabalhando para a criação do primeiro CTI neonatal. Então, eu fiz parte do primeiro CTI neonatal do de Lomberes, onde fiquei também durante 12 anos e 7 meses.
dentro do Ou concurso da seja, de UFMG, concurso o senhor entende bastante, né? sim, concurso é comigo. E então o que acontece? Lá dentro, trabalhando na UFMG, eu vi que havia oportunidade para fazer disciplinas isoladas na UFMG. Embora eu não tivesse feito um vestibular para a UFMG, havia lá um setor na UFMG que disponibilizava vagas para disciplinas isoladas. E a área que me interessava, essa área de saúde, então eu me inscrevi em épocas diferentes para 3 cursos que eu fiz na UFMG. Eu fiz embriologia, fiz anatomia humana básica e fiz bioquímica. E isso veio agregar o conhecimento que eu já tinha na área de enfermagem e na área de auxiliar de necrópsia. Tudo isso depois de passar pelo curso na academia. Então, eu fui designado primeiro para a cidade de Formiga, onde fiquei 2 anos e meio. De Formiga, eu fui para Ipatinga, Vale do Aço, onde fiquei também mais 2 anos e meio. E depois voltei para casa. Eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte. Então, dentro da sala de necrópsia propriamente dito, eu trabalhei 20 anos. Depois fui para um setor especializado que é a antropologia forense, onde fiquei também 14 anos na antropologia forense. Paralelo a Muito isso... interessante, né, Sr. Gilóis? Sim, sim, muito, muito, muito. Envolve toda a E depois... pesquisa, né, a respeito do Sim, indivíduo, né? Muito interessante. sim. Surgiu uma oportunidade dentro da área de saúde para trabalhar como monitor na Academia de Polícia Civil, onde fiquei também 14 anos, até aposentar. Com isso, eu vi que havia uma outra oportunidade dentro da minha área de conhecimento, que é a área do atletismo, de treinar pessoas para o TAF da Polícia Civil. Eu, ali, durante anos trabalhando, vi muitas pessoas muito bem preparadas para a prova escrita, passarem muito bem na prova escrita e chegar na hora do TAF, depois de exame médico, depois de psicotécnico, depois de investigação social, dar a vaga lá no teste físico para outra pessoa menos preparada. E eu falei, opa, isso é uma área interessante de se trabalhar. Então, comecei a trabalhar também nessa área. Agora, recentemente, tive a oportunidade de treinar alguns candidatos que são médicos, outros que são advogados e outras áreas a nível de 3º grau que fizeram concurso para delegado, para médico legista, para escrivão, para perito criminal. E, graças a Deus, obtivemos êxito com a aprovação dessas pessoas também no TAF. Então, a próxima etapa para esse pessoal agora... A próxima etapa para esse pessoal agora é serem chamados para tomar posse na academia, porque fizeram também já o psicotécnico, está acontecendo agora a investigação social, e adentrarem na Academia de Polícia Civil já como funcionários. Então, isso para a gente é uma alegria muito grande. Que maravilha! Então, eu digo que eu sou mais conhecido fora daqui de Belo Horizonte do que dentro de Belo Horizonte, porque na Academia de Polícia, 14 anos, todos esses policiais que passaram esses últimos 14 anos no concurso da polícia e passaram pela Academia de Polícia Civil, que estão espalhados aí por toda Minas Gerais, tiveram a oportunidade de a gente conviver, trocar algumas palavras, algumas experiências. Então, se eu rodar aí por Minas Gerais, eu conheço muita gente, graças a Deus. E, graças a Deus, muito boas amizades. Conheço muito bons profissionais. Ou seja, o senhor é uma pessoa que realmente é muito respeitada, né, por onde o senhor passa, devido a esse grande conhecimento que o senhor tem e também o carisma, né, que o senhor tem. Então, por isso que onde o senhor passa, o senhor realmente assim, deixa a marca. Né? Eu vim de uma criação, de uma disciplina militar, né? Meu pai, 3 filhos homens, meu pai acordava às 5 horas da manhã, passava no quarto, nos chamava, ia ao banheiro. A hora que ele voltava do banheiro, o primeiro lugar que ele voltava era no quarto. Se a gente não tivesse já de pé, o dia começava quente ali. Então, até hoje, eu tenho esse hábito de 5 horas da manhã, posso não estar precisando fazer nada. Às vezes, só acordo e, às vezes, até permaneço um pouquinho mais na cama, mas 5 horas o relógio biológico desperta. E aquela disciplina que tem para fazer, a gente não deixar para fazer depois, cumprir compromissos, obrigações.
e tratar bem as pessoas, respeitar bem as pessoas, valorizar as pessoas. Então, isso eu trouxe para a minha vida profissional e para a minha vida familiar também, né? Eu já casado há 35 anos também, porque o meu casamento e a entrada na Polícia Civil coincidem as datas. Eu falo que eu casei 2 vezes. Casei com a polícia no dia 16 de dezembro, quando começou o meu curso, e no dia 27 desse mesmo mês, no mesmo ano, eu casei com a Elizabeth. Então, esses 2 casamentos estão durando aí 35 anos. E nesses 35 anos, nós fomos construindo histórias, né? Então, tenho 3 filhos. O mais velho, o Matheus, mora hoje em Fortaleza, é professor e tradutor de inglês. Tenho a Natália, que é funcionária pública federal, não podia faltar, né? Funcionária pública na minha família, funcionária pública federal, trabalha lá na UFMG. Tinha que puxar o pai, né? E a caçula também é minha colega de serviço, é investigadora de polícia, nível 3, a próxima promoção ela já vai especial, e ela tem apenas 33 anos de idade, mas é uma pessoa muito requisitada no setor de trabalho, chefe de equipe, também como eu, formada em Direito, porque depois de alguns anos houve a oportunidade para fazer também um curso de Direito, e nós vamos nessa lida aí, vamos motivando as pessoas. Se for pensar, voltar atrás da minha história, você fala, o que vai dar isso? Um sujeito que é filho de um soldado e de uma lavadeira, onde que vai chegar? E essas coisas que fazem com que as pessoas, às vezes, se sintam muito desmotivadas. Como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? E isso só resolve com aprendizado, com educação, com estudo, com boa vontade, né? Sem medo de encarar serviço, né? O que aparecer você encara. Então, isso também me facilitou muito dentro da área da necrópsia, porque eu não tinha medo de serviço. Então, caso que aparecesse, a gente estava ali pronto, disposto a encarar, sem fazer cara feia. E com isso, então, eu fiz muito boas amizades, né? Nesses anos todos trabalhando, graças a Deus, no setor da área de saúde. Eu tenho muitas amizades ainda até hoje, lá no Odilon, no Madre Teresa, lá no João 23, na medicina legal e na polícia em geral. Então, isso dá para a gente uma alegria muito grande, porque nós estamos aí construindo uma história e, com certeza, alguém está olhando para essa nossa história e vendo que é possível vencer, é possível avançar. Então, é só estar olhado e atento para as oportunidades da vida, porque elas aparecem e a gente tem que estar pronto, preparado para encará-la. Tá bom? Então, isso é um pouquinho da minha história. Vamos falar um pouquinho de medicina legal? Sim. Com certeza. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, com toda a experiência que o senhor tem dentro da medicina legal, né? Quais foram assim, os maiores desafios que o senhor encontrou dentro da medicina legal, como profissional? O maior dos desafios foi quase agora na minha aposentadoria. Foi Brumadinho. Brumadinho foi uma coisa assim, de você olhar terrível, e falar assim, né? Meu Deus, parece que eu já sabia tudo, que eu já tinha enfrentado tudo e agora vem isto. Então, nós tínhamos dias ali na medicina legal, quem conhece o espaço físico lá sabe que é pequeno, tinha dias que nós tínhamos lá 500 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, tentando resolver da melhor maneira possível, dentro da urgência que se apresentava, dar uma resposta para as famílias, dar uma resposta para o Estado e para a instituição. Então, foi uma experiência, assim, inesquecível. Não, com certeza. Agora, me diga uma coisa, Sr. Jones, assim, no caso da necrópsia, a gente sabe qual que é o objetivo da necrópsia, né? Identificar Sim. a causa da morte violenta, para verificação de óbito e tudo mais. Agora, assim, como um auxiliar de radiologia, de necrópsia, qual que o senhor acha que seria, de fato, assim, um desafio que esse profissional tem que enfrentar no seu dia a dia, na sua rotina, como auxiliar de necrópsia? Ele conseguir separar vida profissional de vida pessoal e vida familiar, né? Porque a gente mexe na medicina legal com muita coisa pesada, com muitas histórias realmente que, se você não tiver uma boa cabeça, não tiver um equilíbrio, isso vai, de alguma forma, trazer conotações negativas para a sua vida particular e familiar.
Então, é saber separar uma coisa da outra. Isso é o principal, né? Que, como pessoas costumam dizer, ter uma boa cabeça. Não, com certeza. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, senhor. Eu sei que o senhor já passou por várias experiências, várias situações, né, na necrópsia, na antropologia forense. Quais seriam, assim, como que eu posso dizer, os casos assim mais frequentes de óbito, assim, que já passou ali dentro do EML? Sim, Hoje, vamos colocar hoje, os hoje. casos mais frequentes. Tá, infelizmente, não deveria ser assim, né? Porque o natural é os pais serem sepultados pelos filhos. E hoje a gente vê isso uma grande inversão, porque hoje nós temos pais sepultando filhos. Então, a maior ocorrência na medicina legal, infelizmente, são as mortes violentas que ocorrem com jovens. É o maior número. Média de idade nossa lá, 18 anos. Já fiz necrópsia de criança, né? Posso dizer criança de 10 anos, que morreu por causa de uma agressão, um homicídio por tiro. Nossa. Não é uma coisa que se espera de uma pessoa nessa idade, né? Verdade. E isso, infelizmente, é uma coisa que acontece com muita frequência na medicina legal. Morte de jovens de forma violenta. Esse é o maior número de casos que nós temos na medicina legal. Inclusive, numa dessas minhas idas na medicina legal, eu fiquei impressionada quando um dia eu estava lá, que eu pude contar só de jovens na faixa etária entre os 18 aos 21 anos, tinha cerca de 10 a 12 corpos, né? Cujo óbito é de morte violenta, era de homicídio. Então, isso realmente, assim, nos impressiona e, ao mesmo tempo, nos preocupa, porque a gente vê que a juventude, às vezes, está tomando, né, rumos errados que têm levado, infelizmente, a esse tipo de óbito, né? Então, isso acaba sendo preocupante. Agora, de todas as situações que o senhor vivenciou, de todas as necrópsias que o senhor passou, teve alguma, assim, em especial que chamou a atenção do senhor? A morte que mais nos deixa assim chateado, se assim eu posso dizer, realmente é a questão de violência infantil. A violência contra a criança. Essas são as que mais nos preocupam, não só a mim, mas se você for conversar com os profissionais da área da medicina legal, eles vão te dizer a mesma coisa. É a necrópsia mais chata de se fazer. É criança que foi vítima de violência, seja a violência física, seja a violência sexual, que levou a óbito. Essas são as mais tristes, infelizmente. Com certeza. Né? Outra coisa, Sr. Joanes, morte, por exemplo, no caso de uma necrópsia, quando vai identificar a causa do óbito, morte por exemplo, quando vai fazer uma necrópsia, né? É muito frequente detectar óbito cuja causa tenha sido por morte hemorrágica? Uma coisa é importante a gente dizer. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo não estão entendendo, às vezes, a função da medicina legal. Os casos da medicina legal são as mortes violentas ou mortes suspeitas. Então, nós temos dois tipos de necrópsia. A necrópsia clínica, então eu trabalhei na UFMG, ao lado nós temos o Hospital das Clínicas. Então, alguns casos do Hospital das Clínicas, mortes clínicas, pessoas que se internaram por uma causa não violenta e que, mesmo depois de procedimentos, vieram a óbito. E alguns desses casos eram levados lá para o UFMG, ao lado, né? Então, lá nós temos, como eu falei, nós temos o técnico de anatomia e necrópsia e o auxiliar de necrópsia, e essa necrópsia, então, era realizada
a pedido do médico com a autorização da família. Então, é uma necrópsia diferente, é uma necrópsia clínica. A necrópsia clínica, para ser realizada, ela precisa da autorização da família para se realizar. Diferente da necrópsia de nível forense, de nível investigativo, que não precisa da autorização da família, ela é realizada. O que acontece? O Instituto Médico Legal é aqui, a capital. A gente precisa entender isso. Então, no Instituto Médico Legal, se realizam todos os exames direcionados para essa área forense, investigativa. Minas Gerais é dividida em regiões ou regionais. Então, onde nós temos funcionando o Departamento Médico Legal? Nas regionais, da cidade principal, na cidade sede, e que responde pelas cidades em entorno. Nessa cidade sede vai ter, então, o delegado regional, a delegacia regional, além das outras delegacias, tem a delegacia regional, e na delegacia regional tem, além do delegado, tem também o serviço médico legal. Então, nós temos o profissional, o médico legista, nós temos, nessa região, nós temos o perito criminal, nessa regional nós temos também, ou deveríamos ter, o auxiliar de necrópsia. Então, na capital, o Instituto Médico Legal realiza alguns exames que não são realizados no interior, que se forem precisos, necessários serem realizados, e a pessoa for do interior, estiver lá no interior, vai ser remetido para a capital, para o Instituto Médico Legal, alguns até por agendamento. Por exemplo, os exames psiquiátricos não é realizado no interior, nos departamentos médico legal do interior, porque lá não tem esse profissional. Esse profissional, o psiquiatra, está lotado no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. O serviço de antropologia geral, antropologia legal, que são as mortes a esclarecer, que casos interessam a antropologia? Os mumificados, macerados, saponificados, esqueletizados, segmentos corpóreos, ossadas e carbonizados. Esse serviço também não é realizado nos departamentos médico legal na Minas Gerais. É realizado aqui. Então, a antropologia forense é só aqui, na capital. Então, a medicina legal tem um setor, que é a antropologia forense, que resolve esses casos. Então, aqui são os casos de pessoas que morreram, vieram a óbito, ou foram encontradas posteriormente, em que a superfície corporal não está, não pode ser reconhecida, né? Não está preservada. Então, esses casos são com os antropólogos, os médicos e peritos que trabalham no setor de antropologia forense aqui em Belo Horizonte. Então, esse serviço é requisitado e o material é trazido para aqui, para Belo Horizonte. A outra coisa que não acontece no interior, e só aqui no Instituto Médico Legal. No Instituto Médico Legal, nós temos também os laboratórios. Então, no Instituto Médico Legal, nós temos um laboratório de anatomia e necrópsia, de anatomia. Nós temos o departamento de toxicologia. Então, são dois setores, dois laboratórios. No setor de anatomia patológica, os médicos lotados são patologistas. Então, os exames que se lá realizam são exames referentes a se investigar a respeito de alguma doença, de alguma enfermidade. E a toxicologia? A toxicologia resolve os casos que há alguma suspeita de alguma intoxicação que levou ou não à morte. Então, o material é todo trazido do interior para também para a capital. E os departamentos médico legal do interior, eles realizam, então, a necrópsia simples, e se há necessidade de algum exame complementar, é encaminhado para cá. Da mesma forma, os casos que acontecem lá que é necessário o exame psiquiátrico, é também encaminhado aqui para Belo Horizonte. Quais os casos que interessam a medicina legal? Mortes violentas, mortes que cabem investigação. Então, para isso, nós temos uma gama grande de profissionais ali da medicina legal. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o delegado de polícia, que não está na medicina legal, mas é ele que autoriza a necrópsia. Então,
é a guia que é elaborada para encaminhar o corpo para a medicina legal, é assinada por um delegado de polícia. Que essa guia é levada até o setor de serviço social, que é o setor de ligação entre a delegacia, entre a família e o médico legista. Então, é o setor polo. Então, em todos os casos, na área do morto, principalmente, passa pelo serviço social. Então, é um serviço importantíssimo dentro da medicina legal, que não havia antes. Quando eu cheguei na medicina legal, esse serviço era realizado por outros profissionais, mas hoje nós temos na medicina legal um setor importantíssimo, que é o setor de assistência social, que é o pessoal que conversa com as famílias, que conversa com o médico, que recebe as guias, que expede os atestados de óbito, que entrega à família, que vai contactar uma funerária, que é um serviço particular, não tem nada a ver com a medicina legal, e a família autorizou aquela funerária, ela vai retornar à medicina legal para expedir um outro documento, que a gente chama de check-in, que vai ser levado à sala de necrópsia para entregar ao auxiliar de necrópsia, que é o responsável por entregar esse corpo àquela família. Nós temos lá também o investigador de polícia, que não permanece na medicina legal, mas ele é figura constante na medicina legal. Por quê? Além de realizar alguns serviços internos e segurança também do prédio, ele também é o motorista do rabecão. Então, o corpo é transportado num carro que a gente intitula Rabecão, um carro próprio para transportar os corpos, e que é dirigido por um investigador de polícia. Nós temos lá a figura também do escrivão de polícia, que é o pessoal que trabalha confeccionando os laudos junto com o médico, eles que fazem a escrituração, né? Hoje digitação, né? Desses laudos, juntos ali com o médico legista, e um elo de ligação também com o auxiliar de necrópsia, na requisição de exames, recebimento de exames, de guias. Então, isso é importantíssimo. Nós temos também a figura do radiologista. Então, os casos que são suspeitos de homicídio a tiro, esses casos são passados também pelo radiologista. E os casos em que a superfície corporal não está preservada, nos casos descarbonizados, sempre vai passar pelo serviço de radiologia. Então, é outra figura importante. Figura importante que nós também não temos no interior. Esse é o papel importante da radiologia forense, né? Sim, esse profissional nós não temos ele no interior. No interior, eu trabalhei no interior e a gente trabalhava com a experiência. Tinha um caso lá de homicídio, que podia ou não ter projéteis, e nós tínhamos, pela experiência, que localizar esse projétil. Então, isso era muito dificultoso para nós. Só com o tempo de trabalho e experiência a gente conseguia resolver esses casos. Então, o radiologista é importante. Nós temos também, dentro da medicina legal, o odontologista. Quem que é o odontologista? É um perito criminal que é formado em odontologia e presta um serviço, ele é um perito de carreira, mas que usa a sua profissão, a sua função, a sua especialização em odontologia para trabalhar também na medicina legal, e esse odontologista trabalha na área do vivo, nas lesões concernentes, né, a odontologia, face, e também trabalha na medicina legal na questão de reconhecimento de pessoas. Então, na antropologia forense nós temos odontologistas e também na sala de necrópsia nós temos os odontologistas que vão fazer o exame e a forma mais rápida de reconhecimento de uma pessoa é através do exame odontolegal. Nós temos, ou deveríamos ter, a figura do identificador, que hoje o serviço é prestado por um investigador de polícia ou por uma pessoa contratada, que é fazer o que a gente chama de papiloscopista, né, na Polícia Federal, que é fazer o exame dessa pessoa, que é um desconhecido, colher ali a impressão digital, que é mandada para o nosso Instituto de Identificação, e se essa pessoa tem carteira de identidade aqui de Minas Gerais, ele vai ser reconhecido através do trabalho desse identificador, que é outra coisa importante da gente dizer. Hoje nós podemos ter 27 carteiras de identidade, uma de cada estado, o sistema não é interligado. Então, se a pessoa é de outro estado e veio morar em Belo Horizonte, veio morar em Minas, ele precisa fazer uma carteira de identidade aqui em Minas Gerais, porque se for necessário o reconhecimento através da papiloscopia,
ele precisa ter registro. Se ele não tiver registro, não é possível ele ser identificado. Deixei por Ô, seu último para falar Jones, com duas figuras importantes. seu Jones, Sim. só para interrompendo o senhor, já que o senhor entrou nessa parte aí, no caso, por exemplo, uma pessoa de outro estado que falece aqui em Minas, por exemplo, uma morte violenta, aí vai para o IML daqui, não consegue identificá-lo pela papiloscopia, porque o sistema não é integrado. Nesse caso, qual é o procedimento a fazer? O IML que entra em contato com a Polícia Civil do outro estado, o cadáver é enviado para lá, como que funciona essa questão? Aí nós somos obrigados a recorrer ao serviço da Polícia Federal. Certo? Então, nós temos na medicina legal um funcionário muito bem preparado para isso e tem os contatos, e ele, então, consegue muitos dos casos que são resolvidos de outros estados através da Polícia Federal. Esse é o contato que a gente tem. Então cabe a eles tentarem estar em contato com a polícia do outro estado para tentar identificar aquele corpo. Mas, no caso, então, vocês não enviam o corpo para o ML desse estado, não, né? Não, não. Aconteceu o fato aqui, o caso vai ser resolvido aqui. Certo? Não importa de onde a pessoa seja. O fato aconteceu aqui, ele precisa ser resolvido aqui. Mesmo que a gente precise de recorrer a outros profissionais, a outro estado, para nos auxiliar na elucidação desse caso. Deixei, por último, duas figuras importantes para se falar. Médico legista. Dentro desse processo, dentro dessa cadeia, é a pessoa mais importante na medicina legal. Sim. O profissional mais importante. Porque é na presença dele ou com a participação dele que acontece a necrópsia. Sem ele, a necrópsia não acontece. A determinação do serviço é para ele. E ele, então, utiliza dos serviços auxiliares, né? Dos outros auxiliares para resolver. Mas a figura importante é ele. Então, morte violenta. Não tem outro profissional que possa dar o atestado de óbito, a não ser o médico legista, o médico da polícia. Ah, mas morreu o fulano, foi morte violenta, mas ele tem um parente na família que é médico. Não resolve. Ele não tem autorização para dar esse atestado de óbito. Certo? Esse caso tem que passar pela medicina legal e é o médico legista, é o médico da polícia, é o médico forense, que vai elaborar ali o exame e vai dar esse atestado de óbito. Correto? Então, correto. Sem ele, não acontece. Então, e no caso da morte, para verificação de óbito, aí nesse caso todo o corpo tem que ir para o ML também, né? Nós temos um grande problema com isso. Poucas pessoas sabem disso. Nós temos no terreno da medicina legal um elefante branco. Nós temos um prédio lá construído. Já visitei esse prédio mais de uma vez. Muito bem feito, muito elaborado, mas que está fechado. Deveria estar funcionando lá o serviço de verificação de óbito. São os casos de mortes clínicas. Quem é o profissional para trabalhar lá? O médico patologista, um laboratório de patologia, ou auxiliar de necrópsia e outros serviços auxiliares. Está parado, fechado lá. O prédio está lá parado, construído. Eu não sei o que falta, se é interesse, se é vontade política, o que é. Isso é também, para mim, uma das minhas pautas para nós estarmos desenvolvendo para frente. Como tem uma outra pauta para ser desenvolvida. Porque essa questão da verificação de óbito, isso causa uma situação muito ruim, às vezes, para a família, para estar correndo atrás de um e de outro para resolver isso, porque isso não é caso de medicina legal, certo? Se é uma pessoa que tem uma doença crônica e já estava tratando há alguns anos com um determinado médico ou num determinado hospital, esse médico tem ali o prontuário dessa pessoa, estava acompanhando essa pessoa, e ele então está capacitado, se não houve nada de violência, não há nenhuma suspeita sobre essa morte, ele é o profissional que vai dar esse atestado de óbito. Mas, nos outros casos, a gente fica numa, como podia dizer, uma queda de braço, né? Porque a medicina legal não é para atuar nesses casos. Quem vai resolver esses casos? E aí a família começa uma peregrinação
nesta área para resolver um caso que ou a prefeitura deveria resolver ou o Estado deveria resolver, mas está ali parado. Então, falta pessoal, falta maquinário para colocar o serviço para funcionar. Médico legista. Nós temos a figura do médico legista, agora vamos ser formada, né, mais uma outra turma de médico legista, mas sabemos que o número de médicos legistas que tem é insuficiente para resolver os casos que nós precisamos. Nós temos, como eu falei, nesse departamento de médicos legais aí, por informações seguras, tem alguns departamentos de médicos legais que precisavam ser abertos ou reabertos, estão parados sem funcionar porque não tem um profissional. Tem, às vezes, um profissional de uma região cobrindo mais de uma região, porque não tem um profissional suficiente para cobrir esse lado. Fizeram agora um concurso e que a gente sabe que ainda vai continuar ainda faltoso nessa questão de número de profissionais para realizar o trabalho. A outra coisa, e isso é mais complicado ainda, eu sou auxiliar de necrópsia de carreira. Fiz o concurso para auxiliar de necrópsia. E trabalhei esses anos todos como auxiliar de necrópsia, seja lá na medicina legal, seja no setor de antropologia também da medicina legal, realizando o serviço concernente ao auxiliar de necrópsia. O que esse auxiliar de necrópsia faria ou deveria fazer? É o profissional responsável direto para auxiliar o médico legista na realização da necrópsia. Ele é as mãos e os olhos do legista. Sem o auxílio desse profissional, o médico está em apuros. E aí o que acontece? Não sei por que cargas d'água, há algum tempo atrás, resolveu-se que não era mais necessário ter uma carreira de auxiliar de necrópsia. Olha, as coisas andaram, evoluíram. Então, nós tínhamos na área da saúde, nós tínhamos o profissional que era o atendente de enfermagem. A coisa evoluiu e esse atendente de enfermagem teve que se capacitar e fazer curso e transformar-se em auxiliar de enfermagem. O tempo passou, as coisas evoluíram e esse auxiliar de enfermagem teve que se capacitar e ser técnico de enfermagem. Mas, independente do nome da carreira, ele continua e precisa se dele, né? No setor da área de saúde. Com certeza é um profissional importante, né? Sim, porque também não fazer a mesma coisa com a carreira de auxiliar de necrópsia. Auxiliar está ultrapassado. Então, muda-se a nomenclatura. Se o problema é nome, muda a nomenclatura. Vamos colocar aí técnico de anatomia e necrópsia ou outro nome que acharem apropriado. Agora, o cúmulo é acabar com a carreira do auxiliar. Porque penso vai parar de morrer pessoas de morte violenta? Não. Não. Vai continuar. O médico legista então, vai dar conta sozinho? Não. Não, ele não faz, ele está junto. O auxiliar dele é o auxiliar de necrópsia, que quando acabou a carreira, alguns que eram de carreira ainda continuaram. Mas à medida que o tempo passaram, alguns aposentaram, como é o meu caso, ou outros mudaram de função, porque eles receberam a nomenclatura agora de investigadores de polícia. Então, a medicina legal passou a ter muita dificuldade. Por quê? Porque nós tínhamos alguns profissionais que não eram da carreira de auxiliar de necrópsia e passaram a exercer essa função de auxiliar de necrópsia sem receber o salário do auxiliar de carreira, sem receber o auxílio de periculosidade do auxiliar de carreira. E aí, como lidar com essa situação? Imagina você trabalhando com dois profissionais, um ganhando X mais X e o outro ganhando X. Como você lida com essa situação? Então, hoje nós temos uma dificuldade muito grande, né? Porque
equipes que eram de 4 ou 5 auxiliares de necrópsia, algumas têm 3, algumas têm 2. Se alguém sai de férias ou de licença, fica capengando. E fez-se um concurso para técnicas de assistente, nós chamamos o pessoal administrativo para várias áreas, e alguns que eram da área de saúde direcionaram eles para a medicina legal, quando no edital não dizia uma linha a respeito de necrópsia. E, claro, alguns não se adaptaram, saíram. Outros mudaram, voltaram para a função antiga, exercendo outra função na medicina legal que não seja a necrópsia. Nós temos lá o setor de enfermagem também na medicina legal. Então, hoje, se você for olhar para a sala de necrópsia, para as pessoas que estão ali auxiliando, elas estão auxiliando no sacrifício. Não tem número suficiente. Aí, quando a gente pensa que eu estou falando de capital, agora imagina você no interior. Verdade. Se não temos auxiliar de necrópsia de carreira, né? Muito maior. Então, as prefeituras, para não perder o profissional, que é o médico legista, eles contratam uma pessoa lá, a prefeitura, e colocam como auxiliar. Eu trabalhei no interior, eu trabalhei com auxiliares que eram funcionários da prefeitura e foram direcionados para auxiliar na necrópsia. Então, falta o quê? Às vezes, especialização e capacitação. Então, essa é uma outra pauta nossa que nós estamos para trabalhar para frente aí, que é fazer com que se insira novamente nas carreiras de medicina legal, de polícia civil, um profissional tão importante que é o auxiliar do médico legista. E não importa o nome que ele venha tomar. Técnico, auxiliar, técnico de anatomia e necrópsia, auxiliar de necrópsia, ou outro nome, mas o médico não pode continuar sem o auxílio na necrópsia. Então, é uma outra pauta que a gente vai trabalhar sobre isso. Já que você está falando assim, da importância, né, do auxiliar de necrópsia para poder auxiliar o médico, qual é exatamente a função do auxiliar de necrópsia dentro do necrotério? Que tipo de auxílio ele dá ao médico? Qual é exatamente a função dele? Sim, nós entramos. Quando eu saí para contar sobre a importância, nós vamos falar justamente sobre isso. O auxiliar de necrópsia, o plantão dele é com o médico. Ele é a figura que recebe o corpo, ele é a figura que libera o corpo para a família, ele é a figura que atende às funerárias, que atende ao médico legista, que atende aos laboratórios de anatomia patológica e toxicologia. Ele é o profissional que atende o serviço social, é o profissional que atende o pessoal do rabecão, é o profissional que atende o pessoal da identificação, é o profissional que atende o odontologista, auxiliando no trabalho do odontologista. Então, se eu pudesse assim descrever, eu diria que o auxiliar de necrópsia faz tudo na área do morto. Ele recebe o corpo, ele coloca o corpo na mesa, ele auxilia o médico no reconhecimento daquela pessoa. Então, antes de iniciar a sua necrópsia, é um trabalho muito grande de se fazer, antes de iniciar propriamente dito a necrópsia. Então, o corpo é colocado na mesa, tem uma guia, então cada caso tem uma guia que é levada para o serviço social, o serviço social repassa para o escrivão, que é o plantão do dia do necrotério, e que vai passar para o médico, e o médico, então, vai, junto com o auxiliar de necrópsia, iniciar uma necrópsia. A primeira coisa que é dita é: qual o caso que nós vamos fazer? Ao Joaquim das Tantas. E esse auxiliar de necrópsia que vai olhar lá na mesa qual que é o Joaquim. Então, olha, começa a função dele aí. Ele recebeu o corpo e agora vamos iniciar uma necrópsia. Então, vamos iniciar o Joaquim. Tá? Então, antes de iniciar essa necrópsia aqui, nós vamos descrever tudo que está concernente ao Joaquim. Então, nós vamos falar de tipo físico, nós vamos falar de cor de olhos, estado dos dentes, vamos falar de cabelo, vamos falar de estatura, vamos falar de vestes, vamos falar de sinais particulares, vamos falar de lesões externas. Só depois de feito todo esse aparato é que se inicia a necrópsia. Então, é o profissional que tem a ferramenta na mão. É ele que faz a necrópsia junto, na presença do médico. Mas ele é que põe a mão na massa. Ele que vai fazer a abertura desse corpo,
é ele que vai fazer o fechamento desse corpo, é ele que vai mostrar órgão por órgão para o profissional, o médico legista, é ele que vai, o doutor, chamar, e eu falo com os meus alunos, tanto os alunos lá do CNI, das outras escolas em que eu tenho a oportunidade de estar ministrando aula, que a pessoa que está interessada em exercer essa carreira tem que entender a importância dessa carreira. Não é um serviço como qualquer outro, é um serviço de muita responsabilidade. Você está ali para prestar um serviço à família, para prestar um serviço à justiça. Um trabalho bem feito, bem realizado ali, vai trazer uma resposta correta, justa, para aquela família que tanto aguarda, para aquele Estado que tanto aguarda aquela resposta. Então, é um serviço de muita responsabilidade, que precisa ter muito interesse, muito boa vontade, conhecimento, e o auxiliar de necrópsia ganha importância à medida que ele mostra que tem capacitação, tem interesse de realizar o serviço da melhor maneira possível. Então, quando ele mostra isso, ele ganha uma importância dentro da equipe, porque esse serviço é um serviço de confiança e de sigilo também. Então, a equipe que tem um bom auxiliar de necrópsia, essa equipe está tranquila. O médico fica tranquilo e fica seguro, porque ele sabe que ele não vai tomar bola nas costas. Porque a pessoa que está ali é uma pessoa responsável, capacitada, que tem interesse, tem a boa vontade e quer, junto com ele, realizar o melhor serviço ali, porque ele sabe que ele é importante, que ele é útil naquele contexto de que a justiça vai ser feita. Então, esse auxiliar, ele está escolhendo uma carreira que precisa ser algo que ele precisa gostar de fazer. Ele precisa ter uma boa cabeça. Ele precisa saber do que ele representa dentro desse contexto, dentro desse papel. Porque ele é os olhos e as mãos do legista. Ele não pode estar desatento. Ele não pode deixar passar batido nenhum dado, nenhum sinal. Ele tem uma importância muito grande na questão da coleta de material para os laboratórios. Isso tem que ser feito de uma forma muito precisa. Porque em muitos casos depende do resultado do laboratório para o médico concluir a causa da morte. Se esse material não for colhido da forma correta, isso pode trazer um desajuste no final. Entendi. Ou então, seja, o não é qualquer coisa. O médico sem o técnico, ele praticamente ele não é nada, né? Ele está de pés e mãos atados, de pés e mãos. Então, essa é a minha preocupação. Você fala assim, mas você aposentou, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho muito a ver com isso. Eu prezo muito por essa carreira, prezo muito pelos colegas que estão lá realizando esse serviço e prezo muito pelos colegas que vão abraçar esse serviço. É um serviço de muita responsabilidade. Eu construí a minha vida em cima dessa carreira. Então, não é qualquer coisa, não. Então, eu tenho certeza que isso precisa ser resolvido, isso precisa ser consertado. Precisa-se de que a pessoa que está realizando esse serviço seja também colocada nesse plano de carreira e que seja responsabilizada se alguma coisa não sair conforme o que precisa. Imagine você ter hoje um auxiliar de necrópsia contratado. Ele tem uma responsabilidade, mas olhando pelo lado funcional, você vai ver que ele está ali fazendo porque ele estava precisando de fazer alguma coisa, porque ele estava precisando do serviço, mas ele sabe que está sendo mal remunerado, que ele não está ganhando como um profissional de carreira, e que a hora que ele quiser, ele larga aquilo para trás e vai embora. E aí? Não tem tanta então, isso para mim é importante. Em realizar a função como profissional de carreira, né? Sim, com certeza. Então, todos os profissionais têm a sua importância, todos eles, e que estão lá realizando a função, e alguns pagando um preço para estar realizando essa função, mas fica aqui esse meu, de certa forma, um desabafo, por essa questão de nós não termos mais na Polícia Civil a carreira de auxiliar de necrópsia, uma função tão importante dentro do contexto que é se fazer justiça. Tá. Agora, senhor Jonas,
o senhor já comentou assim comigo algumas vezes, como o senhor está falando agora, da importância de retornar aqui em Minas, né, a carreira de auxiliar em necrópsia. Por acaso existe assim, um projeto que vise trazer essa carreira de volta, mesmo que seja com outro nome? Existe Olha, essa hipótese, já se essa falou possibilidade? já se falou algumas vezes sobre isso, mas nada de concreto, nada que mostrasse assim, um real interesse, porque talvez as pessoas não sintam isso na pele. Eu sinto isso na pele porque realizei isso há muito tempo, sei da importância disso, sei do que os meus colegas que estão lá realizando esse trabalho, não só aqui, mas em toda a Minas Gerais, estão passando, certo? Não queria ainda entrar nesse assunto, mas é importante a gente dizer que eu tenho planos para isso, eu tenho projetos para isso, para frente, para o futuro, para trabalhar em cima disso, porque eu sei a real importância dessa função e desse trabalho ser realizado da melhor maneira possível. Numa outra oportunidade, quem sabe a gente consiga, possa discorrer a respeito desse nosso projeto de resolver essa questão. Bacana. Então, Nós temos uma pessoa aqui de Portugal falando que lá em Portugal não existe essa função de auxiliar de necrópsia. E aí ela até comentou assim, não tem como trazer essa função para Portugal, não, porque lá eles têm profissionais da área da saúde, mas da necrópsia não. Então a Maria Inês está perguntando assim, existe alguma possibilidade de trazer essa carreira para Portugal? Então significa que lá há essa necessidade, né? Já que não existe essa carreira. E muitos aqui estão perguntando também, senhor Joanes, que para ser um auxiliar de necrópsia, é necessário que haja um bom psicológico para poder deparar com as situações que vão vivenciar ali. A pessoa tem que estar preparada psicologicamente? Sim, eu não digo só para o auxiliar de necrópsia, tanto é que no concurso da polícia, o edital prevê o exame psicotécnico, né, para todas as carreiras. Porque o auxiliar de necrópsia, ele não é só um auxiliar de necrópsia, ele é um policial, que tem também porte de arma, como também os outros profissionais da segurança pública, o delegado, o perito, o médico legista, o investigador, identificador e o antigo historiador, ele tem um porte de arma, então ele tem que ter uma boa cabeça, por isso ele passa por um exame psicotécnico. Então, em todas as áreas da área de segurança pública, nós vamos ter o TAF, né, que é o teste biofísico, e também o biomédico, e vamos ter também o exame psicológico. Ela tem que mostrar que ela tem condições de portar uma arma e de ser um policial. Entendi. E tem pessoas aqui também perguntando quais seriam os seus procedimentos para a pessoa se tornar um auxiliar de necrópsia? Hoje, como que acontece? Quando eu fiz o concurso para a polícia, eu não sabia nada sobre isso. Mas fui para a academia, passei por todas as etapas, e fui para a academia de polícia fazer um curso para ser policial e depois um estágio dentro da medicina legal para virar um auxiliar de necrópsia. Hoje nós temos as escolas técnicas que fazem cursos para auxiliares de necrópsia, ensinando o beabá, o passo a passo, para ser o auxiliar de necrópsia. A exigência hoje é ter um curso técnico, é ter um ensino médio, né, para fazer o curso para ser auxiliar. Onde esse auxiliar de necrópsia pode trabalhar? Aí é que vem o pulo do gato. É estar atento. Eu falo com meus alunos, na UFMG tem concurso para técnico de anatomia e necrópsia e auxiliar de anatomia e necrópsia, que poucas pessoas sabem. Eu fiz o concurso lá, eu fui funcionário lá, mas as pessoas não sabem, porque não buscam informação. O serviço é realizado por quem? Por um auxiliar. Ele auxilia o médico, o professor, ir nessas aulas. Nas ciências médicas. E às vezes as pessoas acham que o auxiliar de necrópsia só pode atuar no ML, né? Não sabe que pode atuar na UFMG, no necrotério, no hospital, né? Sim, lá nas ciências médicas não tem um curso de medicina? Se tem um curso de medicina, tem aulas concernentes a essa área. Então, certamente, tem que ter um profissional que auxilia o médico ou o professor a fazer isso. Nós temos a Unifenas, nós temos aqui, perto de mim, aqui a Faminas, que também tem cursos de medicina. Então, esse profissional
certamente existe lá. O que falta, às vezes, é a pessoa ir atrás, procurar saber o que está acontecendo. E hoje, o auxiliar de necrópsia, que trabalha nas funerárias, ele também tem uma outra função, que é a preparação do corpo, não é a função da medicina legal. Então, a medicina legal realiza exames, certo? Mas a medicina legal não prepara corpo. Quem prepara corpo é a funerária, é um serviço particular que a família contrata a funerária para fazer, e a funerária tem lá os profissionais que vão fazer o serviço de preparação daquele corpo para um velório e para o sepultamento. Né? Sim, sim. Então, especialização, estudo. Sim, estudo. E é importante isso. A pessoa hoje busca correr atrás de conhecimento. Nós temos os outros estados que tem também o auxiliar de necrópsia de carreira ainda. Nós não temos, mas lá tem. Nós não temos, lá tem o auxiliar de necrópsia. Então, a pessoa não pode ficar com o umbigo agarrado no lugar. Se tem a oportunidade, eu vou onde a oportunidade está. Né? E falo também, eu trabalhei no interior. No interior, nas cidades principais, onde estão os departamentos médicos legais, precisa do auxiliar de necrópsia. Se ele não tem o do Estado, ele vai buscar um da prefeitura. Então, essas pessoas podem ser contratadas via prefeitura para auxiliar o médico legista lá naquela cidade. Então, é ficar atento com as oportunidades. Com certeza. Sr. João, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Em caso de uma exumação de um corpo, né, o auxiliar de necrópsia ele tem que acompanhar o perito ou o médico legista na exumação ou não? Aqui, ele é a pessoa mais importante dessa exumação. É ele que vai comer. Ele que vai comer. Sim, né? Nem sempre nós temos uma equipe completa ali, nem sempre nós temos o delegado presente e o escrivão presente, mas vamos ter sempre o médico legista presente e o auxiliar de necrópsia e o coveiro. O coveiro é aquela pessoa que trabalha no cemitério. Isso porque muitas pessoas acham que quando vai fazer a exumação, vai o delegado, vai o perito, vai o médico legista e o auxiliar de necrópsia não. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, porque muitas pessoas têm essa dúvida. No caso de exumação, o auxiliar de necrópsia vai acompanhar o médico? Vai, então, aqui, ele é a pessoa... Né? Ele é a pessoa importante. Fazer, né? Sim, então, olha, você chega em locais aí, dependendo do tempo que aquele corpo está sepultado, aquele caixão não sobe mais. E esse auxiliar que vai entrar lá na cova para realizar essa exumação lá dentro da cova. Já fiz muitas. Certo? Ou seja, ele vai pegar o serviço pesado, né? O pesado isso, sempre. Então, o auxiliar de necrópsia é a pessoa que está ali sempre. É como fosse... antigamente, a Polícia Militar trabalhava em dupla, só trabalhava em dupla. Hoje tem outros processos de trabalho, ele só trabalhava em dupla. Então, é o médico legista e o auxiliar de necrópsia, é uma dupla. Onde um vai, o outro vai. Se é requisitado para fazer um trabalho da coisa, o médico legista, o auxiliar de necrópsia vai junto com ele. Se ele não está levando um auxiliar de necrópsia, ele tem a esperança de chegar lá e encontrar um auxiliar de necrópsia, alguém que vai auxiliar ele a fazer o serviço. Então, sem ele, o serviço não é realizado. Daí a importância, né, de se trazer novamente essa carreira para Minas, porque a gente sabe que em outros estados a carreira existe, né? Tanto que nós, né, na escola que nós trabalhamos, nós temos alunos que têm tentado concurso em outros estados. Então, se os outros estados têm essa necessidade, em Minas tem, por que não tentar trazer essa carreira de volta, né? Então, a gente vê que tem muito envolvimento aí de politicagem por trás, né, que impede esse retorno de uma função que é tão importante, né? O que acontece? Olha, quando se acabou com a carreira de carcereiro, criou-se o agente penitenciário. Sim. Então, passou a não ser mais função da polícia fazer a guarda do preso, acompanhá-lo lá no seu cumprimento da sua sentença. Passou a ser do agente penitenciário, que ganhou força. E hoje eles são polícia penal, com uma carreira... A polícia penal absorveu a evolução, né? Ganharam uma importância, certo? Por que não trazer esse auxiliar com outro nome? De importância. Exatamente. Também, porque ele é importante dentro do processo. Né? Sim. Quando acabou com o investigador, com o vistoriador de veículos, o investigador abraçou a função. Quando acabou com o identificador,
o investigador de polícia abraçou a função de também identificador. Quando acabou-se com o auxiliar de necrópsia, não se criou um profissional para substituir. Não sabe-se por quê. Você vê, né? E é uma função de suma importância, né? Com certeza. Outra pergunta é, no caso de uma morte violenta, digamos assim, por um homicídio, né, em que a Polícia Civil ela é acionada para o local do crime, e que o delegado, né, vai, o perito vai, o investigador, nesse caso, o auxiliar de necrópsia, ele tem que acompanhar também ou não? Não, o auxiliar de necrópsia permanece na medicina legal, ele vai receber o corpo na medicina legal. Embora no interior, quando eu estava no interior, eu acompanhava muitos casos, eu ia a muitos locais de acidente de trânsito ou de homicídio mesmo, para ver ali, desde do local do foco, como aconteceu, até o desfecho final, que era a necrópsia. Por aprendizado, para ter experiência, já fui em muitos, mas não é importante, não é relevante que esse auxiliar esteja lá. Quem vai estar lá para fazer essa coleta, recolher esse corpo, depois da autorização do perito criminal e do delegado, é o investigador de polícia, que também é uma outra briga. Olha bem, o investigador de polícia, que é deslocado para essa função de motorista do rabecão, não recebe uma bonificação por esse serviço. Olha para ver, né? É uma briga antiga no Estado também. Ele realiza o trabalho e não recebe a bonificação. O médico legista... É muito injusto, né? Isso, verdade. O médico legista, o perito criminal e o antigo auxiliar de necrópsia têm a bonificação de 40% a nível de periculosidade. Risco de contágio, que nós chamamos. E o investigador de polícia que vai no local, que recolhe o corpo, que tem contato com esse corpo, que corre risco de adquirir alguma doença por estar exercendo essa função, que não seria a função dele, não recebe nenhuma bonificação por isso. Nossa, algumas injustiças que estão aí para serem corrigidas. É complicado. Tem um aluno que até meu aluno, é o Eduardo, ele está perguntando assim, qual seria o tempo de um curso de auxiliar de necrópsia. E isso aí é relativo, né, seu Jones? Tem instituições que dão curso de 10 meses, curso de 1 ano, né? Aí fica a pergunta, qual seria a indicação do senhor em relação, assim, quem pretende exercer essa carreira, qual a melhor forma da pessoa tentar ingressar? É fazer esse curso? É fazer um curso mais curto, curso mais completo? Qual que seria a indicação? Olha, eu digo para você o seguinte, para ser franco, eu aprendo até hoje, certo? Então, certo. Eu fui para academia, fiz o concurso, fui para a academia, 3 meses de academia, estágio na medicina legal e depois fui trabalhar. Então, é o dia a dia, é a experiência, é o interesse, a boa vontade é que vai formar um bom auxiliar de necrópsia, certo? Então, você não aprende tudo de uma vez. Cada caso é um caso, cada caso tem uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, eu, a princípio, no início, eu ia contabilizando os casos. Olha, eu fiz um caso disso, fui contando os casos. Depois você perde, fica a experiência, né? Então, cada caso tem uma história. Então, o aprendizado é importante, o pontapé inicial. Iniciar o curso, certo? Agora, ele ser bom ou mau auxiliar de necrópsia ou um meia colher vai depender do interesse dele de avançar. Lembra que eu falei? Eu fiz o curso na Academia de Auxiliar de Necrópsia, surgiu a oportunidade fui designado para o interior, para Formiga e Ipatinga. Quando voltei para Belo Horizonte, depois já, 5 anos depois de auxiliar de necrópsia, surgiu a oportunidade de fazer cursos complementares. Eu fui fazer curso complementar, fui fazer enfermagem, fui fazer curso de disciplina isolada na UFMG. E, se você observar, tem mais coisa para frente. Então, a gente está aprendendo sempre. Então, à medida que for caminhando, que você aprende. Quanto melhor for o curso, quanto mais longo for o curso, se você tiver condições, melhor, para você ir aprendendo. Mas é importante que, se possível, esse curso te dê a oportunidade também de fazer um estágio, ter um aprendizado, de botar a mão na massa. Porque, às vezes, você só, né, na cadeira da escola, você vê muita coisa, aprende muita coisa, mas a prática é importante. O dia a dia é importante.
E, claro, estar perto de quem já sabe, quem está fazendo, está realizando, né? Claro que você hoje fez um curso e você for trabalhar como auxiliar de necrópsia, você vai chegar lá e já tem gente fazendo. Você vai observar essas pessoas fazendo, vai pedir para ensinar, vai pedir explicação, vai perguntar, e aí, à medida que você for interessando, você vai avançando nesse conhecimento. Não, com certeza. A Maria Inês, lá de Portugal, ela está perguntando assim, quanto tempo é o curso de auxiliar de necrópsia na academia de polícia? Eu acho que não existe mais, não existe? Não, o que acontece? Na minha época, já tivemos cursos de várias, depende então da época em que o curso acontece. O meu curso foi de 3 meses na academia de polícia. E depois fui trabalhar, mas fui trabalhar com pessoas que já fazendo estágio, e depois é que eu fui trabalhar sozinho, né? Junto com outro colega que também era iniciante. Mas isso varia. Já tivemos curso de 4 meses, de 6 meses, isso varia muito, né? Dentro da área. Mas um curso na academia, normalmente são cursos curtos, porque o que conta, principalmente, é a questão do estágio depois, onde você vai realmente botar em prática aquilo que você aprendeu ali na academia de polícia. Não, verdade. Ô, seu Jones, mais uma pergunta para o senhor. A Vanessa Ribeiro está perguntando qual é a diferença entre necrópsia e tanatopraxia. Eu vou deixar para o senhor responder. A medicina legal, o Instituto Médico Legal, o Departamento Médico Legal, a função dele é dar causa da morte. Então, os casos que interessam são as mortes violentas. Então, tudo que está ali envolvendo aquela morte, que houve violência, é para ser descrito, é para ser colocado no laudo, para ser realizado. Terminou isso, colheu ou não colheu o material, o auxiliar de necrópsia sutura, fecha esse corpo, né? Eu costumo dizer que a medicina, nós fazemos barba, cabelo e bigode, abrindo as 3 cavidades, cabeça, tórax e abdômen. É fechar, né? Recompor novamente esse corpo, e só. A medicina legal não prepara o corpo. Esse trabalho de tanato é um trabalho realizado pela funerária. É um serviço particular que a família que tem condição contrata, e a família que não tem condição só contrata a funerária para transportar esse corpo. Certo? Então, a medicina legal não faz trabalho para manter esse corpo preparado para um velório ou para uma viagem. Não, a medicina legal faz o exame, ela sutura o corpo, ela vai entregar o corpo para a família, claro, através da funerária, suturado. É bom ressaltar, né, Sr. Jones, que são áreas distintas. Necrópsia é uma área e tanatopraxia é outra. O objetivo da necrópsia é identificar a causa do óbito, principalmente mortes violentas, e o objetivo da tanatopraxia é preparar o corpo para o velório, né? Aplicando fluidos corporais, fazendo a ornamentação de acordo com a licitação da família, fazer a necromaquiagem de acordo, né, com a família solicita, respeitando, né, os valores culturais, religiosos e tudo mais. Então, é bom ressaltar que há uma diferença entre a necrópsia e tanatopraxia. Sim, porque tem necrópsia é o exame. Acham, né, que é a mesma coisa, mas não é, são áreas diferentes, né? Sim, necrópsia é o exame, certo? E recompor aquilo que você que pode ser recomposto ali, né? A tanato é a preparação do corpo para o velório e para a viagem. É outra coisa, é um serviço particular, que não tem nada a ver com medicina legal. Medicina legal não prepara corpo. É um serviço gratuito, pago, custeado pelo Estado. Tem uma pergunta aqui para o senhor. A Jana está perguntando o seguinte: quando é feito o exame de necrópsia e não identifica a causa da morte, o que é feito nesse caso? Bom. Então vamos falar. Eu separei aqui para falar sobre isso. Ó. Os tipos de casos. Então, nós temos os casos em que vamos realizar, era uma morte suspeita, né? Olhando assim, aparentemente não tinha nenhuma violência, mas é uma morte suspeita, então esse corpo vai para a medicina legal.
Chegou lá, nós vamos fazer todo aquele trabalho que eu já descrevi antes, que é qualificar o corpo, falar estatura, óleo, cabelo, vesta, vão olhar as lesões externas. Não identificamos, digamos que nesse caso nós não identificamos nenhuma lesão externa. Fizemos a abertura desse corpo, não identificamos nenhuma lesão interna também. Colhe esse material para anatomopatológico e para toxicológico. Esse corpo vai ser liberado para a família. Nós não ficamos com o corpo esperando resultado. Esse corpo é liberado para a família e no atestado de óbito está assim, ó, morte indeterminada, aguardando o resultado de exames. Entendi. É o atestado de óbito. Não é o laudo. É o atestado de óbito. Morte indeterminada, aguardando o resultado de exames. O corpo é liberado para a família. O corpo é liberado para a funerária e depois é liberado para o sepultamento e dias depois que sai o exame, né? No caso do exame toxicológico... Em média, 30 dias depois. É 30 dias, né? Em média, 30 dias depois, para os resultados do material que foi colhido para o laboratório. Se o resultado do anatomopatológico der negativo para alguma enfermidade, se o resultado toxicológico der resultado negativo para alguma substância tóxica, qual que é a causa dessa morte? Indeterminada. Quando eu digo indeterminada, as pessoas às vezes perguntam, mas foi para a medicina legal e não descobriram a causa da morte? A medicina legal é o órgão responsável para fazer a identificação de causas de morte violenta. Não achamos nenhum vestígio de violência nesse corpo. O exame anatomopatológico não nos esclareceu nada. O toxicológico não nos esclareceu nada. Então, quando nós dizemos que a morte é indeterminada, nós estamos respondendo para a família, ou respondendo para o delegado ou para o juiz, que não houve nenhum tipo de violência. Só isto. Correto? Uhum. Descartou-se violência. Que é a função da medicina legal. Entendi. Já fez a parte dela, né? E no sim, caso, no caso, por exemplo, que chega um corpo para ser necropsiado, sem identificação, né? Quais são os procedimentos a serem realizados? Sim, o que acontece? Como indigente? Ele é necropsiado e tratado como indigente? Não existe essa figura na medicina legal. O corpo é conhecido ou desconhecido. Se ele chegou identificado, é um conhecido. Tem lá a sua identificação. E se o corpo chegou sem uma identificação, ele é um desconhecido. Então, não tem na medicina legal desconhecida e desconhecido. É só desconhecido, porque nós estamos falando do corpo. Nós não estamos falando de masculino ou feminino, nós estamos falando do corpo. Um desconhecido, seja masculino ou feminino, é um desconhecido. Se é um desconhecido em que a superfície corporal dele está preservada, esse corpo, após ser necropsiado, ele pode ser mostrado para a família. Então, esse é o serviço social que resolve. Precisa de 3 pessoas da família para fazer esse reconhecimento. Tem uma sala própria para mostrar esse corpo. A família só vê esse único corpo. Então, quando a família chega na medicina legal procurando identificar um corpo, a assistente social vai conversar com essa família e vai perguntar algumas coisas. Por exemplo, qual o último dia que essa pessoa foi vista com vida? Digamos que essa pessoa foi vista com vida na quarta-feira. Então, os casos que interessam essa família são os casos que chegaram a partir de quarta-feira. Os casos que chegarão de quarta-feira não interessa. Então, já fizemos um pente fino aí. Depois nós vamos perguntar sexo. Depois vamos falar de qualificações. Vamos falar de idade, vamos falar de cor da pele, olhos. Se nessa conversa com o assistente social, ela destaca um corpo que batem com essas características que a família diz ter, esse corpo, então, vai ser pedido ao auxiliar de necrópsia para colocar esse corpo no setor próprio e vai levar, a assistente social vai levar essas 3 pessoas da família para ver esse corpo. O corpo não é visto
ali frente a frente, ele é colocado numa cúpula de vidro. Ela vai ver, então, através do vidro, certo? E é preciso que tenha 3 pessoas. Ah, mas essa pessoa só tem uma pessoa da família aqui, não tem mais ninguém. Mas tem outras pessoas que são próximas dela, que tinham um contato direto com ela, que pode auxiliar essa família a fazer esse reconhecimento. Esse corpo que é desconhecido, no ato da necrópsia, além de se fazer a necrópsia, vai fazer o quê? O exame odontolegal, para isso que nós temos lá o odontologista. Ele vai fazer, então, um mapa, né, da arcada dentária daquela pessoa, vai colher a impressão digital dessa pessoa, vai colher material para exame de DNA e vai fazer uma foto da face, que vai lá para o serviço social. Então, esse caso vai ser resolvido dessa forma. Os desconhecidos, que a superfície corporal não estão preservadas. Esses casos são os casos da antropologia. Então, na antropologia, essa pessoa vai ser encaminhada para a antropologia e vai começar com um dos profissionais do setor de antropologia, que vai fazer algumas perguntas importantes para essa pessoa. Vai perguntar para essa pessoa, por acaso essa pessoa, em vida, ela fez um raio-x de face? Se fez esse raio-x e a família tem, a gente pede que traga. Esse raio-x pode ajudar no reconhecimento dessa pessoa. Essa pessoa tinha o hábito de ir a um dentista, ali ia no doutor fulano. Então vai lá no doutor fulano e pede o prontuário dessa pessoa. Então traz esse prontuário para o odontologista do setor de antropologia forense. Essa pessoa, por acaso, passou por algum procedimento cirúrgico que foi colocado nela uma prótese. Prótese é importante. Se a família tem um raio-x dessa prótese, mais importante ainda. E então isso vai ser trazido para entregar no setor de antropologia e nós vamos então trabalhar com esse caso. Esse caso vai ser examinado na antropologia forense, no estado em que ele chegou, diversos são os estados que esse corpo pode chegar carbonizado, pode chegar mumificado, macerado, saponificado, esqueletizado, pode ser só segmento corpóreo ou pode ser uma ossada inteira, completa, certo? Então vamos fazer estudos, vamos fazer medições, vamos preparar esses ossos, se for o caso, para fazer um laudo. Então, e se confrontado com essas coisas, achasse que pode ter possibilidade de ser aquela pessoa, lá na antropologia forense também já é de praxe, vai colher material para DNA, quase sempre osso, ou dente sem tratamento. E vai ser mandado lá para o Instituto da Perícia, onde que vai fazer o exame de DNA. Então, a família vai procurar o serviço social, e o serviço social vai dar para essa pessoa uma guia, encaminhando ela lá para o Instituto Médico de Perícia Criminal, para ceder material de comparação. Então, esse caso, se não foi possível identificar pela arcada dentária, não foi possível identificar pelos trabalhos de prótese, de raio-x, esse caso, então, vai ser resolvido através do DNA. A maior dificuldade que se tem é quando esse caso ou não é procurado, nós temos algumas ossadas lá que nunca foram procuradas, e temos também os casos daquelas pessoas que não se sabe de nenhum parente dessa pessoa. Ele é, às vezes, adotado. Aí não tem meio de comparação. Tá. Então, no caso, por exemplo, chega um cadáver sem identificação, o familiar, não aparece nenhum familiar procurando. Aí, no caso, esse indivíduo ele é tratado como indigente, correto? Não existe essa palavra. É conhecido ou desconhecido. Ele é desconhecido. Isso, desconhecido. Isso, até quanto tempo ele pode ficar no IML, se a família não procurar por ele? Sim, então nós temos lá, por obrigação, de conservar esse corpo da forma que ele chegou. Ele é necropsiado, as vestes que eles estavam com ele permanecem junto com esse corpo, e esse corpo, então, vai ser colocado na geladeira. Nós temos lá 70 gavetas. Esse corpo, o tempo que ele vai permanecer na medicina legal, depende da demanda da medicina legal. Nós temos 70 gavetas. À medida que vão chegando outros corpos e lotou-se as gavetas todas, nós precisamos de sepultar os mais antigos. Mas para sepultar, olha, já foi feito a necrópsia, já colheu material para DNA, já fez o trabalho do odonto, que é a arcada dentária, já colheu material para DNA, já colheu impressão digital
e isso tudo está arquivado na medicina legal. Esse corpo é sepultado, então, lá no cemitério, como desconhecido no número tal. Está lá o registro no livro do sepultamento do cemitério. Se posteriormente aparecer a família e for feito o reconhecimento pelos dados que nós temos da medicina legal, e a família quiser e tiver um sepulcro próprio, ela recebe a autorização da justiça para fazer o translado desse corpo, de onde ele está sepultado, para o sepulcro próprio da família. O que nós não temos é lugar para guardar todos os desconhecidos. Então, em média... Entendi. Em aí, média, no caso desse... Pode falar, Sujone. Em média, entre 3 e 6 meses é o tempo que dá para se guardar esse corpo na medicina legal. Tá? E no caso, então, do sepultamento, isso é uma incumbência da prefeitura de fazer o sepultamento? Isso, é responsabilidade da prefeitura. Como é também o sepultamento social da família que não tem nenhuma condição de fazer o sepultamento, ela recorre à prefeitura e a prefeitura, então, se encarrega de fazer esse sepultamento. Então, a prefeitura manda o carro, manda a urna e faz esse sepultamento também. Entendi. Não, é muito interessante quando a gente fala dessa área da medicina legal. Eu estou aqui pensando como é profunda, né? Como é extensa essa área da medicina legal e das ciências forenses em geral, né? Que precisaria ser melhor tratado. Exatamente. Se a gente for ver, a gente tem que falar um pouco da medicina legal, da antropologia, da toxicologia, da sexologia, da psiquiatria forense e da tanatologia, e aí vai. E, inclusive, tem pessoas aqui dizendo, né, que estão gostando tanto da live do senhor que podia ser feita uma live por mês. Uma live por mês. E aí tem uma pergunta aqui que a pessoa me fez tem um tempão e eu ainda não consegui fazer para o senhor. A pessoa estava perguntando se dentro das ciências forenses, ou seja, dentro da medicina legal, qual é a função da psiquiatria nos exames médicos legais? Ah, sim, importantíssimo. Nós temos os casos em que a justiça determina que se faça o exame psiquiátrico dessa pessoa. Ela cometeu algum tipo de crime, né? E é necessário que, dentro desse procedimento, né, que vai ser levado ali pelo delegado à justiça, né, ao juiz, que tenha também alguns exames, que, em parte, são exames que podem ser de interesse do advogado. Por exemplo, eu tive, para fazer o meu TCC, eu tive visitando uma das nossas penitenciárias top, que é a Nelson Hungria. E visitando essa Nelson Hungria, estava com a equipe, né, lá a turma da minha faculdade, e nós estivemos, então, conversando com algum daqueles profissionais ali e visitamos alguns galpões, onde estão lá os pavilhões, onde estão presos algumas pessoas. E nós estávamos passando por um determinado setor e uma das nossas colegas, alunas, se interessou em conversar com um determinado preso que ela viu lá, que chamou a atenção ela. Nossa. E ela foi lá, conversou com ele e tudo, e na hora que ela voltou, ela comentou com a gente, assim, perto do agente penitenciário, ela falou assim, olha, você viu? Olha, conversei com aquele preso ali, não, muito inteligente, um cara bonito, educado. Aí o agente penitenciário perguntou para ela assim, aqui, você sabe quem que é esse moço? Ela falou assim, não sei não. Ela falou assim, ele falou com ela assim, esse aí é aquele sujeito, aquele serial killer lá de Contagem, que matou várias mulheres. Ela falou, que isso? Ela falou, pois ele passou na medicina legal, porque uma das alegações do advogado dele é que ele tinha problemas psiquiátricos. E lá, o exame feito pelos psiquiatras da medicina legal, foi expedido um laudo que ele não tinha nenhum problema psiquiátrico. Na verdade, o que ele tem o quê? É um desvio de conduta. São coisas diferentes. Certo? Então, a medicina legal tem os profissionais que as pessoas às vezes não sabem. Nós temos lá a psiquiatria forense. Exatamente. Tem casos de toda Minas Gerais que vem para cá para a medicina legal para fazer o exame. Cometeu algum tipo de crime ou alguma outra situação que se achou necessária, a avaliação do psiquiatra. Então, a medicina legal tem o psiquiatra. Como também temos o psicólogo. O psicólogo, ele auxilia nos exames na área de violência sexual. Então, nós temos lá o
o setor em que se realiza esse exame e para não vitimizar mais uma vez aquela pessoa que sofreu, na grande maioria crianças que sofreram essa violência sexual, é preciso estar presente ali um psicólogo que vai direcionar, junto com o médico, o exame, né? Tem uma salinha lá que parece um jardim de infância, onde que a criança chega lá, ela é colocada lá, ela se identifica com aqueles brinquedos, começa a brincar, aí vem a psicóloga, começa a conversar com ele e tal, e à medida que eles vão ali conversando, ela vai fazendo perguntas concernentes à situação, sem vitimizar, mais uma vez, aquela criança. Então, é preciso, a lei assim determina, que tem ali a presença do psicólogo. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Entendi. Muito interessante, né? Como é uma área muito, muito ampla, né, seu Jones? Se a gente for falar tudo que é necessário, nós vamos ficar aqui a noite toda e não vai ser suficiente, né? Não, Então, por isso as pessoas aqui estão sugerindo, né, de que a gente volte a ter novamente uma live onde o senhor possa trazer mais informações para nós, falar mais um pouco, né, das outras áreas. Com certeza, o senhor nos trouxe assim, informações muito precisas, né, que ele agregou muito os nossos conhecimentos, né? E tem pessoas aqui que estão agradecendo muito mesmo, assim, o senhor pela participação e estão elogiando, né, o tamanho do conhecimento que o senhor é a experiência tem da na vida, do área. dia a dia profissional, isso para a gente é muito importante a gente compartilhar isso, porque é uma coisa que precisa continuar, né? Isso precisa continuar. A gente precisa ter pessoas interessadas, capacitadas, para dar continuidade a esse trabalho. É um trabalho árduo, difícil, não é um trabalho para qualquer um, mas é um trabalho necessário para que se faça a justiça, e nós somos o colaborador para que seja esclarecida a causa da morte. Nós somos o auxiliar do médico legista, e auxiliar dos outros profissionais que estão envolvidos nesse plano, né? Aí eu incluo também o perito criminal, porque a coisa começou lá no local do crime, né, até chegar a nós, e esses laudos do médico legista e o laudo do perito criminal precisam conversar, precisam estar de acordo um com o outro, né? Então, são várias coisas envolvidas e nós necessitamos do profissional, do bom profissional interessado, capacitado, do auxiliar de necrópsia. O médico legista precisa. O médico legista que não tem um bom auxiliar, ele está em apuros, porque é necessário. Não, com certeza. As pessoas que estão parabenizando o senhor, falou que o senhor é nota 1000, né, tem conhecimento demais, é um grande profissional. Só elogios aqui, né? Então, muito obrigado. Com certeza o senhor é merecedor de todos esses elogios. Eu que o conheço o senhor de perto, sei o grande conhecimento que o senhor tem, por isso que eu falo que o senhor é meu mestre, né? Porque eu aprendi demais. Obrigado. E graças a Deus, Deus me presenteou com a oportunidade de poder trabalhar com o senhor, de podermos sermos colegas de trabalho, transmitindo assim conhecimentos, né, para os nossos alunos, ok? As pessoas estão agradecendo aí pela live, né, e dizendo que querem mais. Então, para falar a verdade, a vida do Sr. Jones era muito ocupada, né? O Sr. Jones ele é muito procurado, né? Ele sempre está treinando profissionais, mas assim, sempre que tiver uma oportunidade, né, Sr. Jones, a gente vai estar combinando de trazê-lo de volta aí, com certeza. E as pessoas estão pedindo mais, querem mais. Então, eu assim, agradeço. Como eu falei, se a gente for continuar falando, né, nós vamos ficar aqui. Tem assunto para dias toda. Aqui. Isso, aí nós vamos contar alguns casos importantes, alguns casos interessantes, alguns casos que chamaram mais atenção, alguns casos que foram de repercussão nacional aí, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Agradeço às pessoas que eu tive a oportunidade de convidar para estar participando conosco, muitos entraram, estão aí conosco até agora. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e que vocês tenham sempre essa motivação de crescer, de ir para frente, de não ter medo das dificuldades, porque essas dificuldades são para serem ultrapassadas, para serem vencidas, vai trazendo para a gente fortalecimento não só físico, mas também
espiritual, e a principal função nossa, como pessoas, é sermos úteis uns aos outros, né? Então, não é pelo dinheiro somente, né? Nós precisamos do dinheiro, mas o mais importante do que isso é ser útil para que as vidas das pessoas sejam melhores. Se a gente tiver uma Com oportunidade, certeza. numa outra época, nós vamos falar de como prevenir essas mortes violentas. Isso é muito importante, não Com estar nessa certeza. situação. Olha, para o senhor ver, o senhor está sendo tão elogiado aqui que uma pessoa disse assim que o sonho dela é que essa live durasse 24 horas. Aí imagina, o senhor não ia aguentar, né? Aí estão falando aqui que o senhor é muito educado, muito inteligente, muito atencioso. Nós temos aqui colegas do senhor presentes, nós temos alunos do Obrigado, senhor, né? Todos aqui estão realmente parabenizando o senhor por essa live, estão falando que o senhor serve como inspiração para qualquer obrigado. um de nós, realmente é uma inspiração. A trajetória de vida do senhor nos inspira, né? Saber que uma pessoa veio de uma família tão humilde, começou como simples auxiliar de necrópsia e hoje, graças a Deus, está aposentado como inspetor da Polícia Civil. Então, assim, isso é muito gratificante ver essa trajetória tão bonita que o senhor teve. Isso serve como exemplo para todos nós que, se nós temos um objetivo na vida, né, basta nós lutarmos por ele. E, sobretudo, Sim, buscarmos conhecimento, né? Porque quanto mais conhecimento nós tivermos, maiores as possibilidades do crescimento profissional, né? E tem pessoas aqui dizendo, como a está escrito aqui, Van, né? Que tem o prazer de conhecer o senhor. Eliane Ferreira falou que está orgulhosa de ter o senhor como professor. obrigado. Emanuele está dizendo que o senhor é uma inspiração para todos nós. Então, são muitos elogios. Eu já vi mais de 30 aqui. A Natália Coelho está pedindo para vocês seguirem o seu Jones, que é @JonesSilva. E eu peço que siga mesmo, porque esse grande profissional aí é um profissional que está batalhando, tá? Eu vou falar aqui, viu, seu Jones? Contou Obrigado. sem autorização do senhor, mas é um profissional que está batalhando para trazer de volta para Minas Gerais a função do auxiliar de necrópsia, seja com esse nome ou com outro. Então, ele tem esse projeto e ele está batalhando por isso. Eu tenho fé em Deus que, com o conhecimento que ele tem, da forma como ele é respeitada nessa área, eu tenho certeza que ele vai conseguir trazer essa carreira de volta aqui para nós. Com certeza. Acredito muito que o senhor vai ser capaz de trazer isso aí de volta aqui para nós, tá? Então, como o nosso tempo já está um pouco avançado, já estamos com quase Sim, 2 horas de live, né? Eu queria, seu Jones, agradecer ao senhor pela presença, pela participação, por ter aceitado o meu convite. Tem tempos que eu estou aí, né, tentando trazer o senhor e a agenda sempre cheia, mas, assim, é um prazer, é uma honra muito grande ter o senhor aqui. O senhor sabe da minha admiração, pelo carinho que eu tenho para o senhor. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu agradeço em meu nome, em nome da Água Cursos, né, pela participação do senhor. Espero que o senhor possa, em breve, estar de volta aqui conosco, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aproveitem, gente, para fazer as perguntas, que o nosso tempo está acabando, tá? Quem depois quiser rever a live, ela vai ficar gravada aqui no Instagram da Água Cursos, correto? E quem quiser rever, passar, compartilhar, né? Então, eu peço que quem gostou da live aí, que curta, que compartilhe essa live, né? Que nos ajude aí a divulgar esse trabalho maravilhoso que, através dessas lives, a gente vai trazendo sempre novos conhecimentos, né, para as pessoas e agregando, né, mais para aquelas que já têm um pouco de conhecimento aí. Então, o nosso trabalho é esse. E eu tenho certeza que em breve o Sr. Jones vai estar aí de volta com todos nós. Outra pessoa está parabenizando o senhor pela competência, falando que o senhor é perfeito, que não tem profissional melhor, que o senhor é o cara, que tem pessoas que estão falando que em breve querem ter aula com o senhor. Então, enfim, não há palavras para poder descrever a pessoa e o profissional Joanes Silva. Então, senhor, muito obrigado de coração pela presença e pela participação, ok? A Alessandra está falando assim,
pede meu amigo para retirar a garrafa do galo da casa do senhor. Fala que amanhã, essa amizade vai durar até amanhã. Aí, ó, amanhã ele vai tirar a garrafa, viu? Ela anotou a garrafa aí atrás do senhor, tá? Em vez de anotar o senhor, ele anotou a garrafa do galo. Deixa a garrafa do galo aí. Ela é importante. Nós somos atleticanos, vai ter que ficar aí. Então, seu Jones, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Espero em breve que o senhor esteja de volta aí conosco, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando o senhor, que o senhor continue sendo essa pessoa incrível, essa pessoa muito humana, muito humilde, essa pessoa que quando eu encontro, que eu dou aquele abraço, eu sinto que aquela alegria tão grande, né? Essa luz tão grande que o senhor passa para mim. Então, eu tenho muito a agradecer os alunos do senhor, todos que têm o privilégio de conviver com o senhor, só tem a elogiar, não há palavras que a gente possa descrever o que o senhor representa para cada um de nós. Então, meu muito obrigado de coração. Em breve estaremos aqui de volta, com certeza, né, para a gente poder falar mais um pouquinho dessa área tão bacana que é a área das ciências forenses. Então, meu muito obrigado. Ó, beijos para o senhor, um abraço muito apertado e até breve, se Deus quiser. Tá bom? Amém. Então, muito obrigado. Sinta-se abraçada também. Encerrar, muito obrigado. tá, nós estamos aí. Se o senhor quiser encerrar, Sim. Pode fazer o encerramento. Tá, eu queria terminar esse nosso encontro agradecendo a Deus pela oportunidade. Vamos orar? Vamos. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de, mais uma vez, ó Pai, compartilharmos de um pouco da experiência que nós temos nessa área, uma área tão necessária em que nós contribuímos para que seja feita a justiça. E necessitamos de profissionais capacitados e interessados para darem prosseguimento a esse serviço. Então, eu peço a bênção do Senhor para todos esses que assistiram, compartilharam conosco e que têm interesse nessa área, que possam, sim, ó Pai, alcançar sucesso, serem próximos, abençoados e úteis a eles, à associação, à família, ao Estado e às famílias também. Deus, muito obrigado por essas vidas. É o que eu oro e, mais uma vez, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E muito obrigado também por Deus nos dar essa oportunidade de ter o senhor aqui com a gente, tá bom? Então, meu amigo, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Amém. Fiquei muito feliz Abraço. mesmo de ter o senhor aqui conosco. Então, obrigado, eu agradeço. Agradecemos o senhor por tudo, tá bom? Fica com Deus. Amém. Então. Com Deus. Abraço. Com Deus. Até. Abraço, com Deus. Com Deus. Até a próxima. Até.